Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro, o nosso segundo tema, a nossa segunda aula de hoje. Pedimos desculpas pelo atraso, um problema técnico correu bem em cima da hora, e você sabe, às vezes a técnica nos deixa na mão, embora ela seja uma grande bênção, como está sendo agora. Estamos felizes de retornar com vocês. O nosso professor, Dr. Elias Brasil, já está a postos, o pastor Lucas está aí também. Seja bem-vindo para esse encontro. Daqui a pouquinho apresentamos o nosso professor de hoje. Seja bem-vindo para esse encontro. Você está recebendo o link. Se alguém não está conseguindo se conectar e você já está conectado, por favor, compartilhe esse link. Hoje a entrada foi direto no link, mas estamos resolvendo o acesso pela Universidade Corporativa e você poderá entrar logo para poder ter acesso aos materiais, a pergunta de hoje, que é importante para você responder após a aula. Tá bom, amigos? Pastor Lucas, bom dia. Você poderia fazer a oração para nós, por gentileza? Claro, pastor Adolfo, muito obrigado aí pela companhia e apoio de sempre. Também muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, pastor Elias Brasil. E eu quero convidar você, que está aí do outro lado da tela, para nos acompanhar nesse momento com a oração, tá bom? Senhor Deus e Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pelo enorme privilégio de te servir como pastor dessa igreja. Muito obrigado pelo grande investimento que a igreja está fazendo em cada um de nós, para que desse modo a gente possa oferecer um ministério mais completo, mais consistente, mais equilibrado e também, acima de tudo, mais bíblico. Pedimos, Senhor, que nas diferentes áreas de atuações que temos desse ministério, que Teu Santo Espírito nos guie e nos dirija, e que hoje, como da última vez que estivemos juntos, seja também um dia de muitas bênçãos para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Lucas. Amigos, alguns recados bem rápidos antes de entrarmos na nossa aula de hoje. Nós tivemos perto de 4.000 acessos na terça-feira. Não é impressionante? Que bênção, né? Que bênção ter essa facilidade. Isso demonstra o interesse que vocês têm, isso nos motiva a servir cada vez melhor. Amigos, o quiz, a provinha da terça-feira, estava demorando 5 minutos no sistema. Alguns acharam que é pouco, então nós estendemos para 10 minutos. Acho que 10 minutos é suficiente para você responder de maneira clara e correta. Um terceiro recado, amigos, sobre a leitura. Vocês estão vendo no sistema que para cada classe temos sugestões de leitura. São sugestões, você não é obrigado a ler, não é um requisito ler, mas tem alguns que já leram, me deram retorno e estão gostando muito da leitura. E alguém se disse, Adolfo, eu acho que a gente poderia estimular. O próprio pastor Edgar, do Departamento de Educação, por que não estimularmos as pessoas que estão fazendo a leitura? E eu fiquei pensando, sim, vocês vão receber um certificado de 30 horas por assistir a pelo menos 11 das 14 aulas, certo? Isso foi o combinado, certificado de 30 horas. Mas então, eu pensei que nós vamos oferecer um outro certificado para aqueles que fizerem a leitura, que tal? Um certificado de pelo menos entre 50 e 60 horas, vamos definir isso. O que você tem que fazer é apenas ler. Não vamos pedir resumo, não vamos pedir uma prova, não. Vamos confiar em que você leu e você vai poder informar pelo próprio sistema que você leu e o sistema vai registrar e no final faremos a emissão de um certificado à parte, somente para aqueles que lerem todos os materiais. Para cada aula, nós sugerimos 2, 3, 4 artigos curtos e isso certamente está sendo uma grande bênção. Você quer receber certificado de 50, 60 horas, além do certificado das aulas? Então faça a leitura e, terminando a leitura para cada aula, você informa que leu. Após a aula de hoje, você responderá a 2 perguntas, você escreverá, não é pergunta objetiva, você vai responder a pergunta e no final eu vou dizer qual que é a pergunta. Mas fique atento à aula de hoje e será realmente uma grande bênção para todos nós. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui antes de apresentar o professor de hoje. Essa leitura, esse certificado de leitura pode ser importante. Olha, vem novidade por aí. Alguém me perguntou, tem pessoas tão empolgadas, várias pessoas tão empolgadas com o curso, me perguntaram, Adolfo, o que falta para esse curso virar uma pós-graduação? Bom, faltam horas, né? Porque uma pós-graduação tem mínimo 360 horas. Mas estamos pensando aqui, se você assistir esse programa todo, são 30 horas. Se você fizer a leitura, são mais 50, 60 horas. Chegamos quase a 100.
estamos planejando, estamos pensando em oferecer um programa reconhecido, oficialmente reconhecido, aqui por esse sistema, um programa de pós-graduação. Que tal? Vamos amadurecer essa ideia, e se isso avançar, e queremos que podemos avançar, você poderá utilizar essas 90 horas já para descontar e para aplicar num programa de especialização em teologia. Vamos avançar, dialogar, e nos próximos dias traremos uma explicação mais detalhada sobre isto. Muito bem, o nosso convidado de hoje, o nosso professor de hoje é o pastor Dr. Elias Brasil. Vocês o conhecem, ele é atualmente diretor do Instituto Bíblico de Pesquisa na Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele tem estado em várias uniões, em vários campos, em várias igrejas, nesse período de quarentena, levando temas muito importantes para o crescimento intelectual e para o crescimento espiritual. Nós agradecemos ao Dr. Elias Brasil, porque ele vai estar hoje e amanhã toda conosco, na aula em português, e como ele é poliglota, também estará na aula em espanhol. Pastor Elias, muito obrigado pelo seu tempo, por sua presença, e agora você tem 1 hora para poder apresentar o tema que você preparou, e depois teremos meia hora de interação com o grupo. Que Deus abençoe e uma boa aula para todos nós. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Eu recebi esse convite há algum tempo, estava já ansioso para essa oportunidade de ter um grupo tão grande ao mesmo tempo, apesar de eu não poder vê-los do outro lado da tela. Eu imagino que é um grupo grande aí que está nos assistindo nesse momento, e é sempre um privilégio poder falar para os nossos colegas aí do território da divisão sul-americana, e neste horário falar em português, o que me deixa um pouco mais confortável, porque esta é a língua que, de fato, eu aprendi a falar, e que, não, de todas as que eu falo, é a que eu falo menos mal, menos ruim, é o português. Então, é bom a gente se comunicar em português. Eu vou falar para vocês sobre os desafios contemporâneos, temas contemporâneos na teologia adventista. Alguns desses temas que eu vou apresentar para vocês aqui, eu já apresentei em grupos menores. Aí, eu tive alguns eventos em concílios aí no Brasil e em outras ocasiões. Então, se eu repetir alguma coisa aí, você já me ouviu falar disso em algum momento, não é porque eu esteja ficando velho, embora isso seja verdade, mas é que, de fato, é parte do pacote aqui, que eu normalmente apresento quando eu abordo esse tema. Mas tem algumas coisas aqui que eu ampliei, e há uma sessão nova que eu pretendo colocar para vocês. Então, o ponto aqui nessa hora, eu quero dar mais ou menos um mapa, um panorama para vocês das realidades da igreja hoje no mundo, no Brasil. Algumas dessas situações que eu vou apresentar para vocês aqui, elas são, digamos assim, parte de um contexto mais amplo da igreja. Talvez não seja algo que você está experimentando aí no seu território, no seu distrito, mas é algo que é importante você saber, porque em algum momento você vai talvez se confrontar com isso. As coisas normalmente elas começam no primeiro mundo, no assim chamado primeiro mundo, porque talvez já não seja mais isso, e depois ela se espalha pelo mundo. Então eu coloquei aqui 7 pontos e vou seguir na sequência aqui, vou resumir algumas coisas, para que vocês tenham um mapa daquelas áreas que nós, como pastores, eu creio, deveríamos enfatizar mais na nossa pregação. Deveríamos estar atentos a isso, especialmente aqueles que estão lidando com igrejas onde você tem jovens, e esse é o caso, né, do nosso país, graças a Deus. Temos muitos jovens nas igrejas. Muitas igrejas têm estudantes universitários que estão aí se confrontando com todo tipo de teorias, de ideias, de estilos de vida aí no dia a dia. Então, isso que eu vou falar para vocês aqui, eu creio que pode ser relevante para vocês, pelo menos acende algumas luzes amarelas aí no caminho para vocês prestarem atenção e procurarem enfatizar essas questões. Eu também pretendo não apenas mencionar desafios e problemas, por assim dizer, né, porque alguns desses desafios, de fato, são problemas que precisam ser enfrentados, mas eu quero também sugerir soluções, né, como que nós podemos abordar essas situações, como que nós podemos nos prevenir para que esses problemas ou esses desafios, que hoje já estão presentes em alguns lugares do mundo, não cheguem no nosso quintal. Existe um dito, né, de quando a gente vê a casa do vizinho pegando fogo, é melhor a gente preparar a nossa água já, entendeu? Então, se tem alguma dificuldade, algum desafio
numa outra região do mundo, a gente se prepara, para já estar preparado se o desafio chegar lá. Quando esse desafio está aparecendo numa outra denominação evangélica, né, que estão enfrentando, é bom a gente ficar atento, porque a gente pode enfrentar isso em algum momento. Né? Esse é o contexto do mundo globalizado no qual nós vivemos. Então, eu fiz uma lista aqui de alguns pontos que eu quero abordar com vocês. Eu vou fazer, claro, de forma rápida, de forma bem resumida, as áreas em que nós enfrentamos os maiores desafios hoje. E eu tenho esta lista que eu trago comigo, às vezes eu tiro um ponto, acrescento outro, às vezes eu mudo, mas eu tenho aqui sete pontos, né, que é o número da perfeição, mas nesse caso talvez não seja tanto por causa da perfeição, mas simplesmente porque são desafios que estão aí. O primeiro deles eu vou listar e depois eu vou lidar um a um. O primeiro é a questão da autoridade bíblica. O segundo é a questão da criação versus a evolução. O terceiro é a Trindade, o Espírito Santo. O quarto é o perfeccionismo. O 5 é a escatologia. O 6 é o espírito de profecia. E o sétimo é aquilo que nós chamamos de teorias críticas, marxismo cultural, neomarxismo, algumas pessoas falam. Esse é um ponto que eu não tenho falado muito, mas que eu acrescentei recentemente devido à situação que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, e também no Brasil, no nosso país também, de alguma forma. E eu creio que esse é o desafio do futuro. Quer dizer, o desafio do futuro no sentido de que vai se tornar cada vez mais sério, mas que já é um desafio no presente. E é bom a gente estar mais ou menos por dentro e entender exatamente o que isso significa para a gente poder, digamos assim, lidar com essas questões e até mesmo dialogar com aqueles que gostariam de conhecer melhor isso e as implicações desses pontos aí para a igreja, para as nossas doutrinas. O primeiro ponto é a questão da autoridade bíblica. Alguns eu vou resumir, só para dar um mapa para vocês, ou para especificar o mapa. Alguns pontos aqui eu vou ser bem rápido, em 2, 3 minutos, talvez eu analise. Os outros pontos eu vou me demorar um pouco mais, porque eu creio que eles necessitam um pouco mais de elaboração, de comentário, de explicação, para que isso torne claro. Alguns deles são óbvios e são bem conhecidos de vocês, outros nem tanto. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui é a questão da autoridade bíblica. Eu sempre repito e nunca me canso de repetir isso. Se a gente tivesse, como igreja global, mundial, né, em nossas diferentes culturas, diferentes regiões do mundo, a mesma percepção das escrituras, a mesma visão, né, da autoridade bíblica, eu diria que 99,9% dos desafios que nós enfrentamos hoje, nós não teríamos. Porque quase todas as dificuldades que nós enfrentamos, todos os, digamos assim, os enfrentamentos que a gente tem com nenhuma outra área, tem que ver com a interpretação das escrituras, tem que ver com alguma coisa relacionada com a Bíblia. Então, esse é um ponto que eu diria é a base de tudo, porque nós, como igreja adventista, o nosso fundamento, a nossa base de autoridade é a Bíblia. É diferente do catolicismo romano, cuja base de autoridade é a própria igreja. A igreja entendida como o Papa, os bispos, digamos assim, o magistério eclesiástico, que diz para as pessoas como devem crer, como devem interpretar a Bíblia, a tradição da igreja, etc. Mas o fundamento do catolicismo é a igreja. A autoridade fundamental vem da igreja. Então, a eclesiologia católica, ela é absoluta. Na igreja adventista, você sabe, não é assim. A nossa autoridade, o nosso fundamento, a razão para a nossa existência é a Bíblia. Tudo que nós ensinamos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, nós reivindicamos ter uma base, ter uma autoridade bíblica. Por isso que, no nosso caso, essa é uma questão muito sensível. A Igreja Católica, a partir de uma determinada encíclica aí na década de final de 40, 50, por aí, passou a aceitar, por exemplo, o evolucionismo. Isso não mudou muito a estrutura católica. Porque você pode até dizer, mas a Bíblia não ensina a evolução, a Bíblia ensina a criação. A Igreja Católica argumenta que ela crê na Bíblia, e ela aceita a Bíblia como palavra de Deus, junto com a tradição. Como que o evolucionismo pôde ser aceito pela Igreja Católica? É muito simples. O evolucionismo é simplesmente um ponto a mais num contexto mais amplo de crenças, de doutrinas,
de ideologias, de filosofias que a Igreja Católica incorpora no seu sistema. Mas nada disso é suficiente para destruir a Igreja, para fazer com que a Igreja se desmorone. Por quê? Porque a autoridade da Igreja é a Igreja mesma. Ela vem da infalibilidade papal, do colégio dos bispos, enfim, todas essas questões aí da eclesiologia católica. Na Igreja Adventista é diferente. Nós temos um sistema doutrinário, são as nossas 28 doutrinas fundamentais, ou crenças fundamentais. Todas elas estão fundamentadas e baseadas na Bíblia. A primeira dessas nossas crenças fundamentais é a Bíblia, é a palavra de Deus, e é a partir dali que todas as demais vão emergir e todas as demais estarão fundamentadas ali. E elas funcionam como um sistema. Quando você mexe num ponto, você acaba destruindo os outros. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, para nós, isso é muito mais sério, a questão da autoridade bíblica, do que para a Igreja Católica, por exemplo. Os evangélicos também têm os seus desafios, mas eu não vou entrar nessa área agora. Então, eu quero apenas deixar claro para vocês, a questão da Bíblia não é uma opção, digamos, é o fundamento de tudo que nós fazemos, de tudo que nós somos, como igreja, como denominação. E hoje nós enfrentamos tremendos desafios na área ética, na área moral, na área de estilo de vida, em uma série de correntes filosóficas hoje que estão aí no mundo, disponíveis, né, para a sociedade, e que estão batendo as portas da igreja. Como que nós vamos enfrentar isso? Como que nós vamos resolver essas questões? Como que nós vamos responder às questões que os nossos irmãos, as nossas ovelhas nos colocam, os nossos jovens? Somente a partir da palavra de Deus. Qualquer outra base será uma base frágil, será uma base que não vai dar sustentação a nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de crença que possa permanecer para sempre. Então, esse é o ponto fundamental. Por isso, eu sempre bato no seguinte tecla. Nós, como pastores, vamos pregar a palavra de Deus. Vamos pregar nossos sermões a partir da Bíblia. As instruções, os treinamentos, as promoções, as experiências pessoais, tudo isso tem o seu lugar, tudo isso tem o seu valor, tudo isso é importante. Mas a gente sempre precisa deixar muito claro para a igreja, para a nossa audiência, onde quer que a gente esteja falando, pregando, treinando, de que aquilo que nós estamos fazendo tem um fundamento bíblico, tem uma base, tem uma autoridade que deriva da palavra de Deus. Então é fundamental esse aspecto. Sem a Bíblia, nós somos como um barco sem leme, perdidos no mar, sem rumo, sem mapa, sem destino, porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos para justificar a própria existência da igreja como denominação, vem da Bíblia. Vem de nossa interpretação, de nosso entendimento das profecias de Daniel, de Apocalipse, das 3 mensagens angélicas, da igreja remanescente. Portanto, até mesmo mais do que para igrejas evangélicas, que também indicam seguir a Bíblia. Para nós, como igreja adventista, a Bíblia é fundamental. Então, vamos ler mais a Bíblia. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você precisa fazer nesse aspecto. É simplesmente, a Bíblia ela é tão poderosa, você não precisa... É bom ter comentários, é bom ter livros, quanto maior a sua biblioteca, melhor. Mas a Bíblia é tão poderosa que se você abrir a Bíblia e lê-la, o Espírito Santo já está ali. É o único livro que, quando a gente lê, o autor está sempre com a gente. Basta que a gente abra o coração para que esse autor entre ali e nos explique, nos ajude a entender e aplicar. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar, porque eu creio que esse é a base de tudo. Eu tenho repetido isso em muitos lugares, muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso, mas como eu disse no início, não é porque eu estou ficando velho, mas é intencional. Estou ficando velho, é verdade. Todos nós estamos ficando, e essa é uma bênção de quem não morreu jovem, é ficar velho. Mas precisamos repetir isso. Precisamos mostrar para a igreja, pregar para a igreja a palavra de Deus. A igreja precisa sair do culto cada vez que termina um sermão. Eles precisam sair com aquela convicção de que, de fato, eles saíram alimentados com a palavra de Deus. Foi Deus que falou para eles. Não foi o pastor, as suas histórias, as suas experiências. E quando eles se lembrarem do sermão, eles precisam se lembrar não como o sermão bonito, a história bonita que o pastor pregou, mas a mensagem extraordinária que Deus falou para eles naquela manhã, naquele dia, naquela noite, naquele programa.
Então, esse é o ponto fundamental que eu quero falar para vocês. Aqui haveria outras questões que eu poderia abordar, eu não vou entrar com muitos detalhes nesse aspecto, mas só para concluir esta sessão, nós enfrentamos hoje como igreja tremendos desafios na área de hermenêutica, na área da interpretação da Bíblia. O Instituto de Pesquisa Bíblica está preparando um material que foi feito a pedido da última Assembleia Mundial da Igreja, 5 anos atrás, sobre como interpretar a Bíblia, para reforçar um pouco mais essa noção de que nós precisamos seguir a autoridade da Bíblia como igreja. E esse material está praticamente pronto já. Então, nos próximos meses aí, ele já estará sendo encaminhado para diferentes lugares do mundo, para aqueles que desejarem e quiserem traduzi-lo, mas eu imagino que em 2, 3 meses esse material já estará pronto em inglês. E talvez esse será o material mais atualizado, mais recente, evidentemente, da igreja sobre a área de interpretação da Bíblia. Essa é a área, de fato, que nós precisamos estar atentos, porque é a partir daí que nós vamos solucionar todos os desafios que nós temos do ponto de vista doutrinário e teológico. E é a partir da Bíblia, com a Bíblia, que nós vamos enfrentar os dilemas éticos e morais que a humanidade enfrenta e, particularmente, que a igreja enfrenta. É a partir dali que nós vamos explicar a situação do mundo hoje, e é a partir dali que nós vamos dizer para os jovens, para a igreja, como nós devemos viver nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. O outro ponto que eu quero enfatizar para vocês aqui, nessa lista de 7 pontos, é a questão da criação, o conceito de criação nas Escrituras, criação versus evolução. Esse é um ponto extremamente sensível também, extremamente relevante. É tão importante que a igreja tem um instituto dedicado só a pesquisas nessa área, que é o Instituto de Pesquisas em Geociências, que é um órgão da Associação Geral, cuja sede está em Loma Linda, composto de 5, digamos, eruditos formados em diferentes áreas da ciência, e a função deles é trabalhar com isso. A gente sempre brinca entre o BRI e o GRI, que a gente diz o seguinte: nós do BRI temos que cuidar das 28 doutrinas. O GRI tem um prédio, tem toda uma estrutura para cuidar só de uma, que é a doutrina da criação, e só de um capítulo da Bíblia, que é Gênesis 1. Mas, evidentemente, isso é uma brincadeira, porque, de fato, a Bíblia toda tem que ver com criação. A criação, ela afeta todas as doutrinas da Bíblia. Então, isso não é uma questão menor. Né? Quando você entende o que é criação nas Escrituras, que no princípio Deus criou os céus e a terra, como você interpreta esta primeira frase da Bíblia, aí vai determinar o que você vai fazer com a Bíblia inteira. Isso aí vai determinar o seu estilo de vida, vai determinar tudo mais. Se você acredita, se as pessoas crerem que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, se você crê que isso é histórico, que isso é verdade, então isso vai fazer uma diferença tremenda na vida das pessoas. Porque se existe um Criador, se a história bíblica da criação é histórica, é verdadeira, isso significa que a queda no pecado também é verdadeira. Então houve uma queda, houve uma situação de pecado. O mundo que saiu perfeito das mãos de Deus foi maculado pelo pecado. E, consequentemente, o plano que Deus colocou em marcha para restaurar o mundo é verdadeiro. Isso significa que este mundo, em algum momento, vai ser totalmente recriado, restaurado, que o mal terá fim, e em que, em algum momento, a morte não existirá. E nós poderemos viver eternamente, para sempre com Deus. Isso significa também que as coisas que eu faço com a minha vida, as minhas atitudes na minha vida diária, o meu comportamento, aquilo que eu falo, aquilo que eu pratico, tudo isso é relevante. Tudo isso está dentro desse esquema maior do plano da salvação. Então, por isso, a doutrina da criação é fundamental. E talvez, e aliás, por essa razão, eu diria, Satanás ataca tanto a doutrina da criação, né, com a evolução, com várias teorias que estão por aí, tentando afastar as pessoas da crença em um Deus criador. Se não existe criação, se existe um processo evolutivo para explicar a natureza, ou melhor, se você aceita esse processo evolutivo para explicar a natureza, consequentemente não existe queda no pecado, não existe salvação, a promessa messiânica desaparece,
as razões teológicas fundamentais para guardar o sábado também desaparecem, e, consequentemente, se Deus não criou, não podemos acreditar que ele vai, em algum momento, recriar o mundo e fazer a Nova Jerusalém baixar para a Terra para ser a capital do cosmos a partir do novo mundo. Então, tudo isso acaba se tornando um mito, tudo isso desaparece. E as pessoas que deixam de crer na criação, elas acabam tendo a sua fé afetada em múltiplas e em várias áreas. Alguns conseguem crer na evolução e ainda aceitar as demais doutrinas, mas aí há uma dissonância cognitiva. Quer dizer, as demais doutrinas não têm base, não têm fundamento. Se segue essas doutrinas só com base na sua tradição. E é isso que acontece, por exemplo, em muitas das denominações evangélicas hoje, que já estão aceitando a evolução. Isso que acontece também no catolicismo romano. O indivíduo acredita na evolução, mas por um processo de dissonância cognitiva, acaba aceitando as doutrinas, mas essas doutrinas também não têm base. Então, no longo prazo, na primeira, segunda geração, você consegue ainda manter uma certa unidade na igreja, mas a partir da terceira geração, quarta geração, tudo isso desaparece. É o que nós estamos vendo hoje, justamente nas denominações evangélicas, algumas grandes denominações evangélicas, extremamente, digamos assim, fiéis à Bíblia no passado, conservadoras, hoje simplesmente estão se esfacelando, estão perdendo membros aos milhões, né? estão morrendo, seminários estão fechando. Quais são as igrejas que estão crescendo? São aquelas que acreditam que há um Criador, que acreditam que existe uma coisa chamada pecado, que hoje é tão desmoralizada que as pessoas, de fato, não querem nem falar em pecado, elas usam outros termos, mas pecado é um termo que praticamente está desaparecendo do vocabulário da cultura contemporânea. Hoje ninguém mais se considera, ou melhor, muita gente não se considera mais pecador. Todo mundo diz, eu sou vítima da família, sou vítima da sociedade, sou vítima do governo, sou vítima de alguma coisa, mas o conceito de pecado, de responsabilidade pessoal, isso está desaparecendo. Por quê? Porque no momento que você deixa de crer na criação, você perde essa base para toda a sua vida. Então, esse é um outro ponto que eu diria para os nossos colegas pastores, amigos aí. Vamos pregar mais sobre a criação, vamos ajudar os nossos jovens a entender quão importante é esta doutrina bíblica, este que é o ensinamento básico da Bíblia. A Bíblia se abre dizendo, no princípio criou Deus o céu e a terra. As primeiras palavras de um livro normalmente são as mais importantes. É ali naquele livro que o autor, quando ele escreve o primeiro parágrafo, ele decide se o livro vale a pena ser lido ou não. Quando eu vou comprar um livro, eu normalmente abro o livro e eu gosto de ler a primeira frase. O que o autor tem para dizer na primeira frase? Se ela for interessante, eu vou me interessar, vou tentar ler o livro. Mas se for uma coisa assim tão superficial, tão insignificante, talvez eu não vá ter interesse no livro. Então, Deus, quando escreveu o seu livro e compôs o cânon, não é por acaso que o primeiro livro do cânon é Gênesis e que as primeiras palavras de Gênesis, as primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos pregar sobre isso, vamos ensinar sobre isso. Aqueles que têm universitários nas suas igrejas, procurem ajudá-los, procurem promover encontros, seminários, diálogos, conversas, estudem bons livros sobre o assunto da criação. Procurem mostrar para eles que isso é tão importante e não é algo superficial, mas simplesmente você descarta a criação e você continua vivendo a sua vida. De forma nenhuma é assim. De forma alguma é assim. Uma vez que você descarta a criação, uma vez que a sua fé na criação é abalada, tudo mais será afetado. Toda a sua estrutura, não apenas doutrinária e intelectual, mas também a sua estrutura pessoal. Não apenas o seu cérebro, mas também o seu coração vai sofrer o impacto disso, porque criação não é uma opção, é a demanda primeira da Bíblia. O primeiro mandamento da Bíblia é crer que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. O outro ponto, e eu quero resumir aqui para vocês, é a questão da Trindade, do Espírito Santo, que essa é uma situação que tem afetado também vários lugares do mundo. Existem alguns ministérios independentes que se espalham por aí com essa questão. E eu não vou aqui chover no molhado, mas eu quero só destacar um ponto em relação à Trindade também, porque a Trindade, ela é uma doutrina, é uma crença da Igreja Adventista do 7º dia, porque ela tem sua origem, tem sua base, tem seu fundamento na Bíblia.
do início ao fim da Bíblia, o conceito de um Deus que existe em mais de uma pessoa, ele é claro, ele é absoluto. No Antigo Testamento é muito claro que Deus existe em mais de uma pessoa. Já em Gênesis, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Essa expressão aí deixa claramente transparecer que o Criador, que nos criou à sua imagem, existe em mais de uma pessoa. Do contrário, a expressão façamos não faria nenhum sentido ali. Alguns falam que isso é um plural de majestade, mas por plural de majestade na Bíblia não se aplica a verbo, se aplica normalmente a substantivos. Aí você tem um verbo, Deus dizendo façamos. Então, tem outros argumentos, mas eu não vou entrar nisso, porque esse não é o meu ponto aqui. Eu creio que vocês conhecem esses argumentos e têm condições de manejar isso. O meu ponto aqui é simplesmente enfatizar a importância fundamental e teológica da doutrina da Trindade. Aqueles que atacam a Trindade, eu já tenho mencionado isso em alguns lugares, eles estão atacando o fundamento da teologia bíblica, porque o fundamento da teologia do caráter de Deus é o amor de Deus. Se não existe Trindade, este amor não pode ser definido e entendido como um amor eterno, porque houve um momento na história, um momento na existência de Deus que ele era só um. Portanto, ele não poderia amar, a não ser que ele amasse a si mesmo, o que de fato não seria amor, do ponto de vista bíblico. Então, o amor de Deus é eterno e a base, para entendermos o caráter de Deus, a base do plano de salvação, a base da própria criação, é esta faceta do caráter de Deus que é o seu amor. E este amor, ele é eterno, porque Deus é eternamente mais de um, onde o amor flui do Pai para o Filho, do Filho para o Espírito, do Espírito para o Pai, etc. No contexto da comunhão eterna, de amor eterno que existe na Trindade. Este amor, então, se derrama e ele flui para a criação, ele flui para a humanidade. Então, as pessoas que negam, as pessoas que contestam, que não querem, digamos assim, aceitar a doutrina da Trindade, eles, talvez, muitos deles não entendem a relevância disso. E para a Igreja Adventista, agora, eu quero deixar claro para vocês, para a Igreja Adventista, o caráter o elemento que define o caráter de Deus de forma mais absoluta, e isso é bíblico, e é endossado por Ellen White, é o amor de Deus. A nossa base para entender o caráter de Deus, para aceitar a Deus, para ter comunhão com Deus, é o amor de Deus. Sem o amor de Deus, o nosso serviço a Ele não teria sentido. Nós estaríamos apenas servindo um feitor. Mas quando nós servimos a Deus, estamos servindo aquele que nos ama eternamente. E não é por acaso que Ellen White começa a série do Grande Conflito falando Deus é amor, e ela termina dizendo Deus é amor. Lá no Grande Conflito, a última expressão. São aquela série de 5 livros onde Ellen White conta a história da salvação. Talvez a maior obra, de uma metanarrativa bíblica é o que Ellen White escreveu, o Grande Conflito. Ela começa dizendo Deus é amor, no Patriarcas e Profetas, primeiro parágrafo, e ela termina lá no Grande Conflito, último parágrafo, falando que Deus é amor. E que o amor de Deus vai permear o cosmos pela eternidade afora. Um Deus que não é triuno não pode ser um Deus de amor eterno. As denominações ou as religiões que não aceitam a Trindade, elas não têm como um dos elementos fundamentais na experiência religiosa o perdão. No cristianismo, o perdão tem um ponto extremamente importante, tem um papel extremamente relevante por causa do amor. Esse Deus que é amor infinito e eterno, ele foi capaz de perdoar o ser humano quando ele caiu no pecado, prover um plano para salvá-lo. E por isso nós temos a responsabilidade, temos o dever de perdoar aqueles que erram contra nós. Então, o elemento do perdão, que é fundamental na vida cristã, e em todos os elementos, em todas as fases e facetas da própria sociedade, esse elemento do perdão, ele tem a sua base no amor eterno de Deus. As religiões mundiais que não concebem Deus como sendo primariamente amor, e o caso, por exemplo, do Islã, e até mesmo do próprio judaísmo moderno, nessas religiões você não tem essa ênfase no perdão, porque a ênfase é na justiça. O Deus é entendido como aquele que dá a cada um segundo ele merece. Não existe o elemento do perdão, ele é fraco, ele não tem o poder que ele tem no cristianismo.
E para a igreja adventista, né, esse elemento do amor que desemboca no perdão, ele é crucial, ele é fundamental. Então, esses são elementos teológicos bem gerais, eu não quero entrar aqui em outros detalhes, porque a ideia é simplesmente resumir esses pontos principais, digamos, eles são fundamentais. E precisamos entender, e precisamos explicar isso para essas pessoas que, às vezes, até com muito boas intenções, eles vêm a nós e começam a dizer, well, bem, nós não podemos crer na Trindade, essa é uma doutrina católica, e toda essa conversa que vocês conhecem. Essas pessoas não conhecem o que a Bíblia ensina sobre a pessoa de Deus, e elas têm dificuldades, talvez não entendam as implicações disso, para o amor, para a base do caráter de Deus, para o perdão e para tudo mais que está ali nas Escrituras. E, de fato, se Deus não é trinitário, até mesmo a doutrina do santuário não faria sentido. Mas esse é um assunto que eu não vou abordar agora. Vamos agora para o próximo ponto. O próximo ponto, eu quero ser bem breve, é a questão do perfeccionismo. O perfeccionismo hoje é um desafio que nós enfrentamos em alguns lugares do mundo. Eu sei que se enfrenta esse problema também no nosso país. No Brasil, temos focos de perfeccionismo. Talvez hoje não esteja tão forte como isso já foi no passado, já foi pior, mas ainda é uma preocupação. Essa dificuldade para entender a justificação pela fé, entender a salvação pela graça, essa defesa de uma geração final de santos absolutamente perfeitos no mundo precisa ser entendida, precisa ser explicada para a igreja. Outro ponto que eu gostaria também de mencionar para vocês aqui é a escatologia, a questão do futurismo. Esse é um ponto extremamente importante hoje que nós estamos enfrentando, especialmente devido ao Covid-19. Há muitos focos de futurismo hoje, muitas pessoas pregando aí na internet, defendendo interpretações proféticas que vão em oposição àquilo que a própria Bíblia ensina, aquilo que o próprio livro de Daniel e Apocalipse ensinam, que é o princípio da recapitulação profética, o princípio do historicismo, de que as profecias se repetem a diferentes cadeias proféticas. Então, tem pessoas por aí que tomam, por exemplo, Apocalipse e até mesmo Daniel e leem aquelas profecias todas como se fosse uma sequência direta do início ao fim, sem entender que em algum momento você para no tempo e a próxima profecia volta, retorna, para cobrir o mesmo período profético de uma perspectiva diferente. Então, esse é um desafio, a gente precisa estar atento a isso, é preciso pregar sobre isso de vez em quando, recapitular aquilo que nós, como igreja, entendemos. Então, isso é extremamente importante. E não podemos deixar para trás, não podemos relegar isso a um segundo plano, né? A nossa existência como igreja, ela em grande parte ela é fundamentada na nossa compreensão profética, né? E a força do nosso evangelismo, a força da nossa pregação está justamente nesta compreensão das profecias, porque é aí que nós encontramos a esperança, né? Nós vivemos num mundo sem esperança, em um mundo que está perdido, que está em busca de alguma coisa que dê sentido à vida deles. A escatologia oferece isso, mas ela precisa ser pregada, precisa ser comunicada da forma correta, da forma bíblica, sem sensacionalismo, sem, digamos assim, sem interpretações baseadas apenas em fatos de noticiário, de internet, de jornais. Precisa ser uma interpretação profética baseada na Bíblia, porque é ali que está a nossa força, ali que está o nosso poder para pregar. E agora eu quero abordar com vocês, estou chegando agora já no final aqui da minha exposição, e eu quero abordar um tema que, para mim, ele é extremamente importante, e ele tem que ver com alguns movimentos que nós estamos vivendo hoje. Eu teria que falar também sobre o Espírito de Profecia, mas eu não vou entrar nisso, eu queria apenas mencionar para vocês que o Espírito de Profecia também é uma área hoje desafiante para a igreja. Em alguns lugares do mundo, algumas pessoas têm dificuldades para entender o papel, né, profético de Ellen White, mas esse também não é um assunto de menor importância. Esse é um assunto extremamente relevante e nós precisamos, quando damos o nosso estudo bíblico, quando nós preparamos as pessoas para o batismo, este assunto precisa ser deixado bem claro. Nós não entendemos o Espírito de Profecia como uma adição à Bíblia, nem como uma substituição à Bíblia. Os escritos de Ellen White não vêm para ser um acréscimo ao cânon, mas eles vêm para nos ajudar a entender a importância da Bíblia, nos ajudar a compreender e aplicar a Bíblia. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus,
que julga todas as demais palavras, inclusive o Espírito de Profecia. Mas o nível de inspiração da Bíblia, dos escritos de Ellen White, é o mesmo. Nós não fazemos distinção entre a inspiração de um e a inspiração de outro. A Bíblia tem um papel canônico, porque é da Bíblia que nós derivamos as nossas doutrinas. E nós aceitamos Ellen White, nós aceitamos os seus escritos, porque nós os validamos pela Bíblia. E nós cremos que Deus enviou Ellen White para nos dar uma luz especial, que nós, como igrejas, precisaríamos para enfrentar os últimos dias da história deste mundo. Mas é uma luz que sempre nos leva para a Bíblia. Ela não substitui a Bíblia, ela não adiciona autoridade à Bíblia, porque a Bíblia é autoritativa por si mesma. Mas eu não vou elaborar muito isso, mas só quero deixar isso claro para vocês. O Espírito de Profecia não é uma coisa assim periférica. O Espírito de Profecia é central. Então, todo aquele membro da igreja que se batiza, que vem para a igreja, ele precisa ser instruído nesse aspecto, precisa entender o papel importante do Espírito de Profecia, o papel de Ellen White na história da igreja. E precisamos ser extremamente gratos a Deus por aquilo que ele fez pela igreja, dando o Espírito de Profecia. E eu diria para vocês, se não fosse a palavra profética de Ellen White, os conselhos de Ellen White, os escritos de Ellen White, a igreja adventista não seria o que ela é hoje. E eu diria mais, talvez a igreja adventista já estivesse longe da Bíblia nesse ponto. É o Espírito de Profecia que está sempre nos lembrando, nos cutucando e dizendo, vocês precisam ser fiéis à Bíblia. Vocês precisam ler a Bíblia. Então esse é um ponto que eu não poderia deixar de tocar para vocês. Mas eu quero ir para o último ponto, e agora eu quero consultar aqui o pastor Adolfo, que é o coordenador do evento, que está mais ou menos aí no direcionamento dos assuntos. Eu quero saber quantos minutos eu tenho, porque eu quero ser fiel ao tempo aqui, porque a gente tem as perguntas depois. E eu tenho o último ponto, eu só quero saber para eu poder me organizar aqui. Pastor Elias, você tem mais 15 minutos. Excelente, excelente. 15 minutos é o que eu preciso para o próximo tema. Ótimo. Porque eu acabei me empolgando aqui e eu estou na frente do computador e não tenho... Pode continuar empolgado, que está muito bom. Obrigado. Eu tenho um ponto aqui que é um ponto novo, de fato. Eu não tenho coberto muito este assunto no passado, mas esse assunto eu creio que ele merece uma atenção especial, porque ele já está surgindo. Eu diria, esse é o desafio. Eu diria que ele já está presente de alguma maneira, mas talvez ele não tenha sido teorizado tanto, né? Então, como ele se manifesta em diferentes áreas, ele se manifesta em diferentes segmentos da sociedade, de diferentes maneiras. Às vezes a gente não para fazer um pacote e dizer, esse é o problema, e é a partir desse desafio aqui que os outros surgem. Então, esse é um assunto que eu praticamente não tenho cobrido, talvez eu tenha abordado isso numa ou noutra ocasião, mas eu agora acrescentei esse ponto aí, que é o desenvolvimento daquilo que se chama de teorias críticas, de entender a sociedade, de entender a religião, e este ponto eu creio que é o grande desafio que nós vamos enfrentar a partir de agora como igreja, e este é o ponto que vai talvez afetar e vai, de alguma maneira, ser uma tentação, né, para a igreja, para os jovens especialmente que estão envolvidos aí no contexto universitário, que é aquilo que nós chamamos de teorias críticas, que alguns chamam de marxismo cultural. Isso tem muitas vertentes, muitas nuances, muitas formas de entender aí. Mas o que eu vou fazer para vocês aqui, eu só quero fazer um resumo muito, muito breve, apenas para chamar a atenção para vocês para esse assunto, que a gente precisa estar atento, especialmente aqueles que estão lidando com estudantes universitários, com igrejas onde você tem pessoas em universidades seculares, públicas, etc., porque são estes tipos de teorias, digamos assim, de molduras teóricas que hoje condicionam praticamente todo o ensino universitário nos países ocidentais, né? Todos eles estão baseados nessa compreensão crítica da sociedade e da realidade. O que é isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês sabem que aí, 1989, por aí, o comunismo simplesmente caiu, e a partir daquele momento o comunismo se manifestou, digamos assim, se mostrou um fracasso do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Ficou claro que o comunismo não deu certo, né? A partir daí e outras consequências. Mas muito antes disso,
muitas pessoas já sabiam que o comunismo não daria certo. Então, o comunismo, de certa maneira, as esquerdas, o marxismo, eles perderam essa batalha econômica, essa batalha política. Mas eles estão, de certa maneira, ganhando a luta, a guerra cultural. Né? A guerra cultural. O que é isso? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do marxismo cultural. Muito cedo na história do comunismo, dos marxistas, né, alguns se perguntavam por que aquilo que Marx previu, que era a luta de classes, seja, que em algum momento o proletariado ia, digamos assim, derrotar a burguesia e assumir o poder, assumir o controle do governo, então nasceria uma sociedade utópica. A pergunta que os marxistas se faziam era essa: por que isso não aconteceu? E a previsão de Marx, a profecia de Marx, basicamente nunca se cumpriu. O comunismo foi imposto em alguns lugares através de uma revolução e de uma forma muito artificial. Quer dizer, o que se pensava que era de fato o proletariado, o povo tomando o poder, de fato não era o povo tomando o poder, era uma elite intelectual que tomou o poder e que utilizou o poder para oprimir o povo. É isso que aconteceu basicamente em todos os lugares, em todos os países dominados pelo comunismo. Então, muitos começaram a pensar nisso, a refletir, várias pessoas. Né? Um famoso teórico italiano chamado Antonio Gramsci, que foi preso na época do fascismo e tal, ele escreveu alguns livros na prisão e ele refletiu muito sobre essa questão. Ele era um marxista. E ele disse: por que a revolução cultural não aconteceu, a revolução marxista? Por que não conseguimos transformar a sociedade? Então, aí ele passou a desenvolver certas teorias que foram desenvolvidos por outros depois, especialmente por alguns elementos de um grupo de scholars, de estudiosos na chamada Escola de Frankfurt, que enfatizou muito esses aspectos. É preciso transformar outros aspectos da sociedade. Não é só a questão econômica. Você não pode, se você quiser transformar uma sociedade, você não pode simplesmente ter uma luta entre proletariado e burguesia. Você precisa ter uma luta entre outros segmentos sociais, porque a sociedade não se divide só em ricos e pobres, ela se divide em brancos e negros, ela se divide em homens e mulheres, ela se divide em homossexuais, LGBTQ e esses grupos aí, e aqueles que não são, os heterossexuais. Então, é a partir dessa ideia de Gramsci, toda essa ideia aí de revolução cultural, ele conseguiu ver que existem outros grupos que, se a sociedade precisar mudar, esses grupos também precisam entrar em conflito, precisam também reivindicar seus direitos. Então, claro que eu estou fazendo um resumo assim muito breve para vocês, para chegar no ponto que eu quero chegar. Então, a partir de Antonio Gramsci e outros que vieram depois, e outros teóricos começaram a estudar isso aí. Então, hoje, o ponto hoje é o seguinte: esta luta de identidades. Hoje nós temos o que se chama de teorias de identidade, teorias de raça, teorias feministas, teorias de todo tipo que você pode imaginar. Existe, inclusive, até hoje, eu li recentemente, existe o que eles chamam agora de Fat Studies, em inglês, que seria estudos dos gordos. O que significa? Aqueles que são, digamos assim, obesos, são também uma classe oprimida na sociedade, por aqueles que não são. Também são discriminados. Então, existe todo um campo de estudos agora para definir isso aí. Assim como existem campos de estudos para definir uma visão crítica de raça. Então, hoje, a sociedade mundial, mas especialmente a sociedade americana, de certa maneira, e outros países, eles estão polarizados entre esses diferentes grupos. Nunca tivemos uma polarização na sociedade tão grande como nós vivemos hoje. Porque é um grupo sendo jogado contra o outro, um grupo se vendo como opresso pelo outro. Especialmente, por exemplo, quem não é heterossexual é dito ser oprimido pelos heterossexuais. As mulheres se está martelando o tempo todo na mídia de que elas estão sendo oprimidas pelos homens. Os negros estão sendo oprimidos pelos brancos. Então, você tem essas teorias críticas que tentam explicar esses contextos de opressão. Isto é martelado diariamente na cabeça dos nossos jovens, nas universidades. Então, eles acabam incorporando uma noção de que eles precisam problematizar tudo. Ou seja, qualquer coisa, qualquer documento, qualquer declaração, qualquer informação que eles recebem, eles vão interpretar de uma forma crítica, ou seja, eles vão problematizar isso para saber a que tipo de interesses esta afirmação está servindo,
que tipo de pessoas estão por detrás, que tipo de poder aquele tipo de coisa está promovendo. Bom, o que eu falei até agora são questões puramente de ordem social, de ordem política, que são uma realidade do mundo hoje. Mas qual é o problema disso? O problema disso é quando essas coisas começam a bater as portas da igreja. Quando as pessoas querem trazer essas teorias para dentro da igreja. Então aí nós temos um problema. E hoje, eu quero dizer para vocês um detalhe rapidamente. Eu precisei fazer um resumo muito resumido aqui da questão do neomarxismo, dessas questões da revolução cultural e tudo isso aí. Isso aí depois, naturalmente, desemboca e se une ao pós-modernismo, que todos nós mais ou menos conhecemos, né? Esse ceticismo em relação à sociedade, em relação a uma série de coisas que estão por aí, essa dúvida em relação às metanarrativas, tudo isso aí vem do pós-modernismo, que tudo nós construímos socialmente, a nossa identidade sexual, moral, ela é construída por nós mesmos. O relativismo moral dos discursos éticos, seja, não existe certo, não existe errado. A desconstrução na arte e na cultura, por exemplo, isso vem do pós-modernismo. Por exemplo, um tempo atrás eu li a respeito de um artista famoso, né, que a obra de arte dele foi o seguinte: ele urinou num determinado container lá e colocou aquele negócio como exposição lá no museu. Aquilo era a obra de arte que ele produziu. Então, isso é o que as pessoas estão produzindo hoje. Isso é consequência do pós-modernismo, deste absurdo, né, que a sociedade moderna está vivendo. E, junto com isso, naturalmente, devido à globalização, essas ideias se espalham e se proliferam pelo mundo todo. Então, o que está acontecendo hoje na sociedade? O que está acontecendo hoje é que o pós-modernismo, que no passado a gente lia, falava de desconstrucionismo ou desconstrução, este ceticismo em relação à literatura, em relação à arte, em relação a textos e tudo mais, o pós-modernismo hoje está sendo aplicado na prática. Esta é a tendência. Isso a gente não conseguia ver, talvez aí há 10, 15 anos atrás, os estudiosos não conseguiam enxergar isso. Mas hoje, devido aos movimentos sociais contemporâneos, hoje está muito claro que o pós-modernismo hoje está sendo aplicado na prática. E a aplicação prática do pós-modernismo, das teorias críticas, hoje ela tem basicamente dois princípios básicos que se desdobram em 4 temas. E aqui eu vou resumir para concluir essa parte. Em primeiro lugar, no pós-modernismo existe o princípio do conhecimento, ou seja, todo conhecimento ele é construído. E ele é construído para servir algum grupo de interesse. Não existe conhecimento neutro do ponto de vista do pós-modernismo. O conhecimento existe para servir alguém, para que alguém possa ter poder sobre alguém. O outro princípio é o princípio político, ou seja, para alcançar poder político, basicamente qualquer técnica, qualquer estratégia, ela é válida. E ele parte do princípio de que na sociedade tudo é formado por hierarquias de poder. Então, quem está de baixo tem que lutar para subverter o poder. Esses são os dois princípios básicos do pós-modernismo. O princípio do conhecimento e o princípio do poder, ou seja, a noção de conhecimento que eles têm, a noção de poder que eles têm. Agora, isso se manifesta em alguns temas que hoje estão presentes na sociedade, e você vê isso claramente na mídia. Um deles é que as fronteiras precisam ser destruídas. E quando se fala de destruir fronteiras, não é simplesmente destruir a fronteira entre os Estados Unidos e o México, ou entre o Brasil e o Uruguai, Brasil e a Argentina. Estamos falando de fronteiras em todos os níveis da existência humana. A fronteira entre homem e mulher precisa ser destruída. E essa, digamos assim, essa dicotomia, ou esta dualidade homem, mulher, que Deus criou já em Gênesis 1, ela precisa ser abolida, porque o que existe é um espectro de diferentes identidades, diferentes experiências de gênero, etc. Então, essas fronteiras precisam ser destruídas. O outro ponto é o poder da linguagem. Então, nesse contexto do pós-modernismo, o uso das palavras é fundamental. E para eles, usar certos termos, certos pronomes, é fundamental, porque é a partir daí que eles manifestam a sua identidade e o seu poder. O outro ponto é o relativismo cultural, ou seja, tudo na cultura é
relativo àquele grupo de pessoas. Não existe nenhuma norma absoluta que possa ser aplicada a todo mundo, que possa ter validade universal. Tudo pode ser construído, reconstruído, desconstruído. E o último ponto nesse aspecto aqui, é a perda da individualidade nos grupos, ou seja, as pessoas são interpretadas como grupos. Então, você pertence a um determinado grupo, você é avaliado como parte do grupo, não como sendo um indivíduo com a sua própria identidade, com a sua própria autonomia. E por isso, hoje se joga muito um grupo contra o outro, né? Toda a sociedade hoje se articula a partir daí, especialmente na sociedade ocidental, controlada por uma mídia poderosa, já totalmente ideologizada. Então, esse foi o ponto, talvez, fundamental de alguns teóricos aí neomarxistas, e o ponto é o seguinte: eles entenderam que para controlar de fato o poder não é simplesmente fazer uma revolução militar. Para controlar e aplicar valores marxistas, eles tinham que controlar o que eles chamam em inglês de gatekeepers da cultura, ou seja, aqueles que são os porteiros da cultura, aqueles que determinam quem entra e quem sai, ou seja, a mídia. Um dos aspectos é a mídia. A mídia é que determina como as pessoas pensam hoje. Se você conseguir determinar a cabeça, influenciar a cabeça de um indivíduo que escreve uma novela, por exemplo, que vai ser vista por milhões de pessoas, você consegue alcançar e indoutrinar milhares de pessoas da forma mais simples e mais fácil possível. Se você consegue influenciar a cabeça de um cantor que compõe uma música e que milhares de jovens vão cantar, você imagina o poder disso para transformar a sociedade. Você transforma a cabeça daqueles que escrevem livros, você mexe com a cabeça dos intelectuais, daqueles que produzem a cultura, e aí você transforma a sociedade. Esse é o movimento que começou lá na escola de Frankfurt, passou por vários teóricos neomarxistas. Isso explica a situação que nós vivemos no mundo hoje. Então, hoje, a mídia principal, aí, os grandes centros de comunicação, aqueles que definem o que as pessoas no dia a dia vão cantar, vão ler, vão ver. Esses indivíduos aí, eles estão, digamos assim, indoutrinados, convertidos a esses sistemas filosóficos que são a aplicação hoje, que se desembocou na aplicação prática do pós-modernismo. Mas o meu ponto aqui, como eu já falei para vocês, não é simplesmente refletir o aspecto social, mas chamar a atenção para vocês, para o fato de que estas ideias, hoje, elas estão, como eu disse antes, batendo as portas da igreja. As pessoas querem trazer muitas vezes para dentro da igreja essas ideias, de desconstruir, de ver tudo como estruturas de poder, de até mesmo interpretar a própria Bíblia dentro desses parâmetros de desconstrução, desses parâmetros ideológicos. Então, nós precisamos ler um pouco sobre o assunto, estar informados disso, e ajudar os nossos jovens a entender e avaliar isso de forma crítica. E dizer, peraí, isso é apenas uma construção de alguns teóricos, começando com Marx, passou por muitos outros, começaram a criar essas ideias na cabeça. São pessoas que jamais conseguiram crer na palavra de Deus. Pelo contrário, eles escreveram para negar a existência de Deus. E essas ideias, de certa maneira, elas se mutaram, elas se transformaram numa série de ideologias que hoje elas nos atingem no nosso dia a dia, através da mídia, através dos filmes que as pessoas assistem. É muito difícil você ver um filme na televisão, em qualquer contexto aí, que, por exemplo, apresente uma família normal. Um pai, a mãe, os filhos vivendo uma vida feliz. Normalmente vai ser divórcio, vai ser traição, vai ser todo tipo de coisa. O que a mídia faz é tomar as exceções e apresentá-las como se fossem um padrão, como se fossem a regra para todo mundo. Então, isso é que nós estamos vivendo hoje. E algumas pessoas simplesmente trazem isso para dentro da igreja, especialmente aqueles que estão lá fora, envolvidos neste ambiente no dia a dia. E como pastores, a gente precisa estar preparado para enfrentar essas situações. Como que nós nos preparamos para isso? Em primeiro lugar, como um querido professor meu costumava dizer, se a gente quiser tirar pecadores da lama, os nossos pés precisam estar firmados sobre a rocha. Isso foi o pastor Amin que uma vez falou isso. Então, eu creio que a primeira coisa é o seguinte: você tem que estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, se você quiser enfrentar isso de forma bem-sucedida.
conheça o que a Bíblia ensina, conheça a palavra de Deus. E procure se informar do que está acontecendo no mundo aí, acompanhando os assuntos, e quando você interagir com as pessoas que defendem essas ideias, ou que você percebe que estão influenciadas por isso, e hoje eu diria que isso faz parte do ar que nós respiramos, muitas vezes a própria linguagem que as pessoas usam, essa linguagem, por exemplo, de problematizar, você vê uma coisa aí, eu quero problematizar isso aqui. Essa é uma linguagem, aparentemente, do ponto de vista acadêmico, neutro, você problematiza as coisas, mas ela também traz, depende do que você problematiza, ela também traz uma bagagem ideológica muito forte, porque as pessoas às vezes vêm para a igreja e querem problematizar aquilo que a igreja já solucionou, né? Aqueles problemas que hoje já foram solucionados, aquelas doutrinas nas quais nós cremos, os estilos de vida os quais a igreja proclama porque são estilos de vida bíblico, agora hoje eles são problematizados, porque as pessoas querem dizer, não, mas temos isso aqui, pode ser diferente. Então, isso que todo mundo aceita, eu agora vou transformar num problema para tentar agora buscar uma solução que talvez ninguém precise, e para um problema que não exista. Então, nós enfrentamos isso hoje como igreja, eu acompanho, eu não uso mídias sociais, eu tenho Twitter, mas raramente uso, eu tinha Facebook, eu acabei cancelando a minha conta, porque eu simplesmente não tinha tempo para atualizar, para acompanhar tudo aquilo. Mas, de vez em quando, eu acompanho as mídias sociais de longe, através dos meus filhos, que acompanham, e eu vejo algumas coisas que algumas pessoas postam por aí, até mesmo pastores, né, até mesmo pastores, membros da igreja, ou pessoas de alguma maneira ligadas à denominação, que me deixam preocupados. Eu vejo ali claramente esta ideologização dos nossos jovens, essa ideologização daquelas pessoas que seriam, digamos assim, o recurso humano mais precioso da igreja, que são os nossos filhos, que são os nossos jovens, né? Estão sendo instrumentalizados, ideologizados por esses movimentos aí. Precisamos estar atentos como pastores. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos mostrar para a igreja que nós temos um fundamento, nós temos uma rocha que não se move. Essas ideias vão passar. Nós saímos do pré-modernismo para o modernismo, estamos no pós-modernismo, estamos agora no pós-modernismo aplicado, e muitas outras filosofias vão surgir por aí até Jesus voltar. Mas tem uma coisa que não muda, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma, desde o momento em que ela foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas no passado, e vai permanecer a mesma até a eternidade. Então, vamos mostrar para os jovens isso, que nós temos uma palavra, nós temos uma rocha inamovível, e que no meio de tanta confusão cultural, tanta confusão ideológica, nós temos um fundamento no qual nós podemos crer, no qual nós podemos organizar a nossa vida, para viver vidas satisfatórias, felizes, já neste mundo, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, e eu passo a palavra agora para o pastor Adolfo. Pastor Elias, muito obrigado pela sua participação agora, nesse primeiro momento, que é a aula, a explanação, a apresentação. Olha, infelizmente o tempo passa, e passou rápido. Você falou 1 hora, viu? Não parece, hein? Não imaginei isso. Não parece. Começamos 8h50 e estamos terminando 9h50. Você é alemão? Você é britânico, é? Eu não sou alemão, mas tenho cara de alemão. Me dizem que eu tenho cara de alemão, mas sou pelo duro mesmo. Muito bom. Pastor Elias, muito obrigado pelos 7 pontos que você mencionou. Eu, como bom aluno, anotei, tomei nota aqui. A autoridade bíblica, viu, amigos que estão assistindo? A autoridade bíblica, o conceito de criação nas Escrituras, a Trindade e o Espírito Santo, perfeccionismo, mensagem profética, espírito de profecia, e o último tema é marxismo cultural. Temos, pastor Elias, mais de 1.300 pastores conectados aqui. As reações e os comentários são muito bons, o pessoal está agradecendo. Estão achando que todo mundo acha que é pouco tempo, mas, enfim, né? Se a gente desse mais tempo, diria, é pouco tempo ainda, é o tempo que temos. Pastor Elias, algumas perguntas começam a chegar, e eu estimulo aos pastores que estão aqui conectados no chat ao vivo, no YouTube, por favor, comecem a enviar as suas aulas, conteúdo relevante, muito boa conclusão, excelente aula maravilhosa, muito bem. Eu já tenho aqui 2 perguntas selecionadas do pessoal que está enviando. Então, vamos lá. Um pastor está dizendo assim, pastor Elias, será que o marxismo cultural, olha, essa pergunta é provocativa, hein? Pergunta provocativa.
Será que o marxismo cultural está apenas nas redações do mundo? Não estaria também nas redações da igreja? É o que está no fundo dessa pergunta. Uhum. Olha, como parte de um movimento cultural muito amplo e muitas vezes difícil até mesmo de definir, né? Porque ele de fato, ele penetra em todos os segmentos, né, da sociedade. E eu diria, cada um de nós precisa muitas vezes se examinar se nós estamos expostos à mídia, se nós estamos assistindo jornal, televisão aí todo dia, acompanhando noticiários, enfim, se a gente está no mundo, a gente está na cultura. Então a gente acaba sendo influenciado por isso. Então é preciso, a forma de nos defendermos disso é conhecer, saber os pressupostos, saber o que isso causa e trabalhar essas questões para que a gente não se deixe, digamos assim, levar por isso. Nesse ponto, só gostaria de mencionar um ponto, e às vezes, claro, como o tempo é curto, a gente acaba não elaborando algumas coisas e resumindo demais. A sensibilidade cultural hoje, ela não é negativa necessariamente em todos os aspectos. Entendeu? A cultura moderna, o pós-modernismo e tudo isso, eu não vejo isso como algo só negativo. Eu acho que o pós-modernismo, ele é sensível a muitas coisas que essas coisas eu diria que são bíblicas, e elas são boas. Por exemplo, essa sensibilidade da cultura moderna contra bullying, eu acho isso muito positivo, entendeu? Isso é parte de um contexto maior. Esta sensibilidade para proteger as mulheres de assédio, né, que no passado isso era comum e continua, infelizmente, sendo uma das chagas, né, da cultura moderna, isso ainda existe, infelizmente, a gente vê todo dia no noticiário aí. Então, essa repulsa por esse tipo de situação, eu acho que isso é muito positivo, está justamente na linha, digamos, da Bíblia, e nós, como igreja, estamos, eu creio, também fazendo a nossa parte, né, com projetos aí, como Quebrando o Silêncio. Então, essas sensibilidades que existem hoje no mundo, elas são interessantes, elas não são necessariamente negativas. Então, nem tudo que esses movimentos trazem, de fato, são ruins, como em todas as fases da sociedade humana. Todas as fases têm coisas boas e ruins. Agora, nós, como igreja, como filhos de Deus, nós estamos sempre numa cultura. Não podemos viver fora da cultura. Tem gente que acha que a gente pode viver fora da cultura, mas não podemos viver fora da cultura. Nós somos como peixe, temos que estar na água. Agora, tem uma diferença. Peixe morto vai com o rio. Peixe vivo, nada contra a correnteza. Então, nós estamos no rio, estamos na cultura. Mas o sinal de que nós estamos vivos é quando nós estamos nadando contra essa cultura, estamos questionando valores dessa cultura e estamos mostrando para as pessoas que existem os valores cristãos, os valores bíblicos. Com relação à pergunta, eu creio que sim. Eu acho que o marxismo cultural pode estar em muitos lugares e a gente precisa ser crítico de nós mesmos, né, para identificar isso e tentar corrigir sempre que a gente perceber essas coisas. Ok, pastor Elias. Uma outra pergunta. Em algum momento da aula, você mencionou que, como parte das mudanças recentes, as fronteiras precisam ser destruídas. Esse é um pensamento que se manifesta. Você acha que, nesse contexto de que as fronteiras precisam ser destruídas, que entraria o globalismo ou as organizações mundiais dando um senso de aldeia global? O que você pensa sobre isso? Exatamente. Eu acho que isso prepara o caminho para esse tipo de mentalidade, para esse tipo, digamos assim, de sonho, de utopia que as pessoas defendem e que nós profeticamente sabemos que em algum momento algo assim vai se implementar, porque cada vez mais eu creio que as pessoas, né, a cultura, a sociedade em geral, ela reconhece que ela precisa talvez de um líder global, precisa de alguma coisa assim, de alguém, de uma força, de um poder, de alguém que coloque ordem na casa. Né? Nós vivemos de uma forma assim tão fragmentada em alguns aspectos. Ao mesmo tempo, há este pluralismo, essa necessidade de quebrar fronteiras, quebrar, digamos assim, os limites que separam uns dos outros. Então, eu creio que tudo isso é parte de um contexto. Nós não sabemos, não temos como prever, né, o caminho que essas coisas vão tomar, a gente tem que ter cuidado para não ficar especulando, mas eu creio que isso é parte de um contexto que certamente prepara o cenário. Muito bem. Pastor Elias, uma outra pergunta que chegou aqui como você acha que a igreja deveria lidar com pastores que de maneira explícita defendem pautas progressistas ou marxistas? Como é que a igreja deveria lidar com pastores que estão na organização e claramente se manifestam como apoiando esse tipo de ideologia?
Veja, a pergunta ela é interessante, eu diria relevante, deixe-me dizer uma coisa, a igreja me colocou numa posição para dizer para vocês o que a igreja pensa, não o que a igreja deve fazer quando alguém está fora da lei. Então, a minha função hoje, e a igreja me chamou para essa função, de lidar com a parte teológica, com a parte doutrinária, o que não significa que eu vou estar certo sempre que eu falo, né? Eu também sou um ser humano e posso cometer falhas quando eu falo as coisas. Mas a minha função é, da melhor maneira que eu posso, dizer para vocês isso é certo e isso é errado. É o que eu procuro fazer nas minhas apresentações. Agora, como que a igreja deve lidar com um pastor nessa ou naquela situação? Então, a igreja chamou outras pessoas para isso, que são os administradores, são os líderes, são, né, o pessoal que está na linha de frente. Então, eu, de fato, não tenho essa atribuição. Né? Mas, se você quiser uma resposta pastoral agora, porque a gente tem opinião sobre tudo, como no futebol, todo mundo entende um pouco, todo mundo é técnico, né? Eu creio que na teologia é assim, até mesmo em áreas administrativas, todo mundo tem uma opinião. Eu acho que o primeiro ponto é preciso conversar, é preciso diálogo. Tudo começa aí. Eu acho que nada deveria ser feito, digamos de mais sério, antes que essas pessoas sejam ouvidas, que se conversem com eles. Elas precisam ser confrontadas, né? Com amor. Esse é o primeiro ponto. Né? Precisa confrontar. Porque, de fato, eu tenho uma preocupação muito grande, e agora estou só ampliando agora a sua pergunta, com as nossas escolas, né? Nossas instituições de ensino. Eu não conheço todas, né? Mas eu conheço algumas. Não porque eu as conheça pessoalmente, mas se eu for lá na webpage deles, no portal deles, eu vou saber o que estão fazendo, o que estão ensinando, o que está acontecendo, os livros que eles estão lendo, enfim, muitas coisas você consegue acessar aí. Então, eu tenho essa preocupação porque esse marxismo cultural está entrando nas nossas instituições, de certa maneira, através de certas, como que eu diria, de certos disfarces. Hoje nós temos muitas ambiguidades hoje na cultura. Uma delas é a palavra diversidade. Quem é tolo para falar contra a diversidade? Diversidade é a coisa mais importante que tem. Começa em Gênesis. Quando Deus cria uma diversidade. Mas o problema é que a diversidade hoje se tornou uma ideologia. Diversidade é uma forma de relativizar a verdade e aceitar todo o tipo de estilos de vida. Então, diversidade hoje está sendo promovida em alguns lugares, em algumas instituições, mas não da forma bíblica, mas de uma maneira, como eu diria o seguinte, de uma maneira social. Né? Um pensador inglês, ele disse uma vez, para que o mal triunfe, você precisa de duas coisas. Você precisa de ambiguidade e você precisa de ingenuidade. Você precisa de ambiguidade. Se você definir um conceito, usar uma palavra de tal forma que cada grupo entenda da maneira que lhe convém, você tem ambiguidade. O segundo ponto é, quando você consegue penetrar aquele tipo de ideologia, aquele tipo de ideia, de tal maneira que as pessoas, na sua inocência, não consigam perceber as consequências daquilo. Não conseguem ver onde aquilo vai chegar. Então aí você tem os dois ingredientes necessários para o mal triunfar. Então nós estamos vendo isso, de certa maneira, eu diria assim, muito sutilmente penetrando em algumas de nossas instituições, e a gente precisa estar de olho bem aberto para isso, e ouvidos abertos. Muito bom, muito obrigado, pastor Elias. As perguntas estão chegando, amigos pastores, vocês podem perguntar, e nós, infelizmente, não podemos trazer todas as perguntas, mas estamos selecionando aquelas que mais diretamente se relacionam com o tema apresentado. Pastor Elias, na tua percepção, o que é mais prejudicial? O perfeccionismo ou o liberalismo teológico? Olha, todos os extremos, eles são ruins, e eu diria, os extremos, eles funcionam como uma ferradura. Sabe o que é uma ferradura? Ela vem assim, ó, e os extremos acabam chegando bem perto lá no final, nas suas formas extremadas. Então, eu diria que os dois são cruéis, os dois são ruins. Eles têm efeitos diferentes na igreja, por exemplo, o perfeccionismo, o liberalismo, aliás, o perfeccionismo, ele tende a tomar algumas coisas que não são essenciais para a igreja. Ele toma alguns elementos que, de fato, são a verdade. E ele enfatiza e ele exagera esses elementos até o ponto que eles se tornam um fardo e as pessoas não querem mais saber daquilo. Então, esse é o problema do perfeccionismo, do conservadorismo extremo. O liberalismo é diferente. Ele destrói Em outras palavras, o perfeccionismo constrói um muro sem portas.
ninguém pode entrar. É tão perfeito que ninguém pode entrar. O liberalismo, ele destrói o muro, ele destrói tudo. Então você não tem mais identidade, a igreja perde a sua razão até mesmo para existir como denominação, como igreja remanescente. Então o liberalismo, ele simplesmente solta tudo, absorve a cultura contemporânea, e o liberalismo rejeita a cultura contemporânea, até mesmo o que é bom. O liberalismo aceita tudo, até o que é ruim. O que é ruim e o que é bom. O liberalismo, o conservadorismo rejeita tudo. Então há várias metáforas, várias formas de descrever isso, mas eu diria que os dois são igualmente ruins. O liberalismo atinge mais pessoas de certa cultura elevada, pessoas que estudam, pessoas que leem, pessoas que estão aí nas universidades. O conservadorismo, o perfeccionismo, ele tende a atingir pessoas que não têm, muitas vezes, uma formação escolar muito alta, entendeu? E que se deixam levar por essas ideias. Então, os dois são ruins, os dois afetam a igreja, os dois prejudicam a comunidade. Muito bem. Obrigado. Pastor Elias, uma outra pergunta que chegou aqui, um pastor diz assim, ele entende que ele defende um currículo bem sólido, ele pergunta, ele afirma primeiro e depois pergunta, ele entende que o currículo é um elemento fundamental, você falou de instituições de ensino, que o currículo é fundamental para direcionar a identidade da instituição. A pergunta, e ele quer saber qual a sua opinião em relação a trabalhar um currículo cada vez melhor, mais fundamentado na Bíblia, para combater as ideias das quais algumas você mencionou. Eu creio que isso é fundamental, e eu creio que, de certa forma, as nossas instituições já estão trabalhando nisso, já existe um currículo. Eu acho que o desafio é você agora implementar esse currículo da forma correta, e mais do que isso, eu trabalhei na área educacional por um tempo, por exemplo, na educação teológica, e eu aprendi uma coisa, às vezes o currículo também não é suficiente. Você pode ter um excelente currículo, você pode ter a melhor matéria possível, mas se você não tiver professores preparados para ensinar aquela matéria da perspectiva que você quer, também não serve muita coisa. Fica tudo no papel. Então nós precisamos trabalhar com as duas áreas. Precisamos trabalhar com o currículo e precisamos ter professores, o que nós já temos em grande medida. Eu, quando vou nas reuniões na divisão e converso com os colegas aí que servem o SALT, eu fico muito feliz. Eu creio que nós temos um grupo hoje de professores na divisão sul-americana, muito comprometido com a igreja. Então, isso já é eu creio que isso é um grande avanço em termos de SALT. Agora, claro, temos as outras instituições, ou melhor, os outros cursos, que também são importantes. A gente não pode negligenciar, porque a gente pensa isso só em teologia, entendeu? Mas como que os educadores estão saindo das nossas instituições? Como que o pessoal que está fazendo administração, direito, você não consegue ensinar nada hoje no mundo, até mesmo engenharia, sem que na base existe um conceito filosófico. Então essa é uma ilusão de que você pode simplesmente praticar alguma coisa, sem que esta prática seja moldada por uma certa cosmovisão, por uma certa visão filosófica. Então, como igreja, nós temos que pensar, continuar a pensar cada vez mais nisso. Até mesmo o curso de engenharia, o curso de direito, tudo isso precisa estar embasado numa filosofia bíblica. Porque não existe isso. Se não estiver embasado numa filosofia bíblica, estará embasado numa filosofia secular. Então a questão não é não ter filosofia nenhuma, é escolher que filosofia nós queremos na nossa instituição. Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta, um recado para os pastores que estão nos acompanhando. Ninguém sair daqui não, viu, pastor Elias? Todo mundo conectado. Colegas pastores, é o seguinte, no início deu problema no link que dá acesso à Universidade Corporativa, mas está tudo restabelecido, você pode entrar lá depois, porque você precisa participar do fórum, você precisa responder as duas perguntinhas de hoje, que são uma reação à palestra, à aula do pastor Elias. Não esqueçam de fazer isso, porque somente dessa forma você terá acesso no final ao direito de receber o certificado. Pastor Elias, e eu peço desculpa aos colegas pastores, essas perguntas que eu estou fazendo ao doutor Elias, vocês que estão fazendo, e eu deveria mencionar o nome até, mas acabei esquecendo, mas me perdoem por isso, mas agora eu vou mencionar. Pastor Felipe Tonasso faz uma afirmação, e eu queria o seu comentário sobre isso, pastor Elias. Faz uma afirmação interessante, diz assim: meus jovens querem respostas bíblicas para o aborto, para o feminismo, para a homossexualidade, para ideologias, para armas, para a pena de morte. Ele cita alguns temas, e ele diz assim, mas nós paramos e nos especializamos em cinema, em joias, em música, mensagem subliminar. Ele faz esse comentário. Interessante esse comentário. O que você acha? Temos que partir somente para a teologia, ou essa formação paralela é importante?
porque você disse, o seu tópico 1 da aula de hoje foi autoridade bíblica. Você disse que temos um sistema doutrinário bíblico, e eu acho até que no fundo, o pastor Tonasso está refletindo esse primeiro tema, mas eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Olha, eu acho que ele tocou num ponto extremamente, o pastor Felipe tocou num ponto extremamente importante. Eu acho que nós precisamos das duas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos ter o fundamento bíblico para tudo que nós fazemos, né? A nossa visão de mundo, a nossa visão da realidade, a nossa visão, digamos assim, da sociedade, precisa ser informadas pela Bíblia. Por isso nós temos que conhecer bem a Bíblia. Porque é a partir da Bíblia que nós vamos tirar os princípios para explicar, para resolver, para lidar com qualquer situação cultural que possa surgir. Um dos aspectos, digamos, que é fascinante na palavra de Deus é que, não obstante a antiguidade do texto bíblico, ele continua falando para nós hoje. Ele continua como se fosse escrito hoje. Claro, precisamos usar a hermenêutica, precisamos interpretar. A Bíblia não fala, digamos, diretamente sobre o cigarro, por exemplo, só para dar um exemplo. Mas os princípios estão lá. A Bíblia não fala tanto sobre o aborto como a gente talvez gostaria que ela falasse. Não há muitos e muitos textos, mas o princípio da santidade da vida está ali. Até mesmo agora, nós vamos ter que trabalhar numa das comissões de ética do BRI no futuro, dependendo de como a situação vai andar. Precisamos trabalhar com esses conceitos modernos aí de inteligência artificial e muitas coisas que estão chegando hoje e que já estão se tornando um desafio. E eu tenho certeza que no momento que a gente começar a estudar a Bíblia, nós vamos encontrar os princípios lá. Os autores bíblicos nunca imaginaram que a gente estaria hoje usando computador, estaríamos tendo esse encontro aqui. Mas nós encontramos na Bíblia tudo que nós precisamos entender em termos de princípios para a gente fazer as coisas. Então, dessa mesma maneira, eu acho que precisamos conhecer a realidade, precisamos conhecer a sociedade. Eu acho que nós não podemos viver num gueto, né? Nós não somos uma igreja de gueto, porque se a gente viver num gueto, a gente não vai poder evangelizar, né? Nós somos o sal da terra, a gente precisa estar em contato com as pessoas. Mas é aquela história da metáfora que eu usei antes. Nós estamos nadando, mergulhados no rio, vivendo na água como peixe. Mas nós não estamos nadando a favor da correnteza. Nós estamos sempre nadando em oposição a ela. Então, hoje, por exemplo, talvez seja muito difícil para um pastor dizer para os jovens, vocês não vão assistir filmes. Né? E eu não estou nem falando de cinema aqui, estou falando na televisão. Não assistam filmes. É muito complicado hoje, porque isso está tão embutido na cultura que é complicado. Então, se isso é difícil, vamos tentar mostrar para eles o que a Bíblia ensina sobre a verdade, para que se em algum momento, quando ele assistir um filme, quando ele assistir um programa de televisão, ele vai poder avaliar aquilo e entender que aquilo não é neutro. Aquilo é uma espécie de doutrinamento que a mídia ou quem produziu aquele programa está fazendo para levá-lo a crer de uma determinada maneira. E ele precisa estar fundamentado na Bíblia, né? É a única forma de enfrentar isso. Então, eu acho que nós precisamos das duas coisas. Precisamos da Bíblia como fundamento e precisamos ter um olho na mídia, um olho nos jornais, um olho na cultura, para a gente saber como que a gente vai aplicar a Bíblia a essas realidades aí que cada dia são diferentes, cada dia são novas, né? E é o mesmo velho problema do pecado, mas que se manifesta de diferentes maneiras. Então, hoje nós não temos, devido à multiplicidade, devido a, digamos assim, a disponibilidade das informações, hoje não existe opção. Hoje você não soluciona o problema escondendo o problema das pessoas. Você tem que ter diálogo aberto com os jovens, diálogo aberto com pessoas que precisam, de repente, ser corrigidas em algum outro momento. Mas a questão é conversar sobre o assunto e ser muito claro. É a única forma. Muito bem. Algumas estão chegando mais perguntas. Algumas perguntas estão bem fora do tema, embora sejam até relevantes, mas não vou fazê-las, porque nós estamos focando no tema que você abordou. Um comentário rápido, pastor Elias. Várias pessoas aqui se manifestaram, vários pastores, tratando do currículo. Você mencionou algo do currículo e tal, e foi uma pergunta nesse sentido também. E alguns estão mencionando a importância de atualizar o currículo. E tem um pastor que diz assim, precisamos ter, pastor Fábio de Souza, precisamos ter um currículo, mas no mundo em constante mudança, é desafiador ter um currículo permanente. Creio que mesmo que adotemos um currículo, ele precisa estar aberto a reavaliações constantes. Você foi diretor de teologia, do programa de teologia na FADBA, e sabe como é desafiador manter currículo em constante atualização, e tem mais, a questão de o curso ser oficial não permite transformar o currículo a toda hora, né? O currículo tem que durar pelo menos uma turma,
4, 5 anos, não dá para dizer a cada ano vou alterar. Embora aqui na divisão sul-americana, pastor Elias, nós fizemos uma alteração curricular conjunta com as 8 sedes, em 2017 votamos isso, mas a ideia que se tem mantido é o currículo está a serviço da igreja, da formação que o pastor precisa, e ele está em constante atualização. Já vai chegar um momento que vamos ter que atualizá-lo de novo, mas não tem como atualizar a toda hora. Mas é necessário, como o colega pastor disse assim, como você enfatizou, estar em constante atualização. E você levantou um ponto importante, não é só do currículo teológico, existem aulas de teologia nas outras faculdades, aulas de ensino da Bíblia, de tal forma que essa revisão, esse olhar constante, deve estar no seminário e na universidade. Certo, pastor Elias? Eu creio que essa questão ela pode ser resolvida da seguinte forma. Existe um currículo que você chama, que é o currículo, eu não sei exatamente o termo que está se usando hoje, mas existe um currículo que é, digamos, um currículo básico, esse não muda. Então, você vai estudar algumas matérias básicas de línguas bíblicas, de Bíblia, de teologia, isso não muda. Agora, existem outras disciplinas que podem mudar ao longo do tempo. E, ademais, cada matéria, mesmo que o currículo permaneça, a forma de ensinar aquela disciplina pode mudar, né? Porque se o professor estiver atualizado, estiver informado mesmo, por exemplo, ele está ensinando cristologia para o Saudi, suponhamos, mas os problemas e os desafios na área podem mudar. Então, o professor, se ele for atualizado, se ele estiver lendo e se informando, ele, ao longo do tempo, ele também vai acrescentando coisas, ele vai tornando o seu material relevante para os seus estudantes. Então há diferentes maneiras de resolver isso, e a questão do currículo, eu diria, nós precisamos ter um currículo básico, esse é o currículo bíblico das matérias que não vão mudar, porque elas têm que ver com o coração daquilo que nós criamos. E depois tem aquelas outras disciplinas que estão ali, que rodeiam esse currículo central, que elas vão ser mudadas. Algumas disciplinas, inclusive, podem ser abertas, né? Você tem estudos em tal área, ministério pastoral no século, sei lá o quê, 21. Então, isso pode ser dado de diferentes maneiras, dependendo do desafio que você enfrenta. Então, há muitas formas de resolver isso, e eu creio que vocês estão na linha correta aí. Muito bom. Pastor Elias, há vários colegas pastores que estão enfatizando algo que você mencionou agora há pouco, que é a importância de dialogar. O pastor BJ disse que o diálogo é a chave, o pastor Luiz Cláudio também vai nessa direção. Pastor Luiz Cláudio diz, ninguém escapa de uma boa conversa. Agora, tem um colega pastor que não se identifica aqui, dá um nome talvez do seu perfil, mas não está o nome dele. Ele menciona algo interessante que eu quero ler para você ouvir o seu comentário. Ele diz assim, não devemos negligenciar em abordar esses temas todos que você mencionou e que estamos comentando aqui. Mas ele continua, mas não devemos superenfatizar. Devemos superenfatizar as escrituras. E claro, assim diz o Senhor, devemos apresentar e exaltar o caminho, com C maiúscula. O que você pensa sobre isso? Eu concordo, porque muitas vezes o sermão se torna, vou pregar um sermão sobre, digamos assim, homossexualismo. Eu não devo pregar um sermão sobre homossexualismo, eu devo pregar um sermão bíblico sobre a sexualidade do ponto de vista bíblico. E aí, nesse contexto, eu vou abordar as diferentes situações, os diferentes desafios que possam exercer aí. Então, eu sempre prefiro uma abordagem positiva, sempre começando com a solução, não com o problema. Mas, nesse contexto, você acaba abordando. Há diferentes áreas também. Claro, você pode ter um encontro com seus jovens, onde eles vão te perguntar perguntar para você o que eles... diferentes áreas, e aí, como pastor, você vai poder dialogar com eles, conversar, explicar muitas coisas para eles. Eu acho que há diferentes maneiras de se fazer isso, diferentes audiências vão exigir diferentes abordagens. Então, eu não quero dar a entender aqui que só existe uma forma de fazer as coisas. Existem diferentes caminhos nesse aspecto aí, diferentes metodologias que vão chegar no mesmo lugar, que é levar as pessoas a viverem a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é o ponto. Muito bem. Estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso bate-papo e já temos mais de meia hora conversando aqui. O tempo é cruel, ele passa mesmo. Mas eu tenho mais duas perguntas, pastor Elias. Pastor Adenilton Silva diz o seguinte, ele primeiro faz uma afirmação, depois ele pergunta. Ele diz assim, está se popularizando entre uma parte da juventude adventista a ideia de Jesus Cristo como chave hermenêutica para justificar uma tendência progressista. Pergunta dele, isso parece atraente
mas não levaria a rejeitar a Bíblia como centro da vida cristã? Veja, essa tendência, de fato, é uma tendência que não é nova. Ela sempre, aliás, ela existe já desde o liberalismo teológico aí do século XVIII e XIX, as buscas pelo Jesus histórico, transformar isso num contexto acadêmico. Então, essa noção de que Jesus é a chave hermenêutica para entender a Bíblia. É preciso a gente entender bem. Isso é um outro tipo de situação que é ambíguo, né? Quem vai falar mal de Jesus? Quem pode dizer que Jesus não é o centro da Bíblia? Quem ousa, né, fazer esse tipo de afirmação? Jesus é o centro das Escrituras, tudo aponta, tudo leva para Jesus. Então, isso aí, teologicamente, historicamente, na história da salvação, ninguém pode negar isso. Sem Jesus, as Escrituras não teriam sentido, porque ele é o centro das Escrituras. As Escrituras testificam dele do início ao fim. Né? Então, quanto a isso aí, não há dúvida. Agora, qual é o problema em fazer Jesus a chave hermenêutica das Escrituras? A questão é que esse Jesus que se transforma na chave hermenêutica das Escrituras não é o Jesus revelado pelas Escrituras. É o Jesus construído pela cultura. Então, cada um constrói o seu Jesus. Não, o meu Jesus é o seguinte, o meu Jesus gosta de certos estilos de vida, ele perdoa, isso aí tá certo. Eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser, contanto que o meu estilo de vida se amolde, se adeque a este tipo de Jesus. Então, o problema com essa hermenêutica, da forma como muitas vezes ela é praticada, é que o Jesus que é construído para ser a chave hermenêutica das Escrituras não é o Jesus dos Evangelhos, é o Jesus de uma construção cultural. E aí eu tenho que enfatizar uma coisa que é óbvia, né? A única forma de você conhecer a Jesus, saber quem ele é, o que ele pensa, o que ele quer de nós, é através das Escrituras. Você quer saber quem é Jesus? Como Jesus vê o pecado? Como Jesus lida com as situações do pecador? O que Jesus tem para oferecer? Vá à Bíblia. Em última instância, você tem que voltar à Bíblia. Então, você não pode ficar com Jesus desencarnado, construído pela sua imaginação, de acordo com o liberalismo teológico. Porque, olha, Jesus, se você for olhar ao longo da história, Jesus foi construído de diferentes maneiras ao longo da história. Em um certo período da igreja, do cristianismo, Jesus era o Christus Victor, o Cristo vitorioso. Se usava Jesus para justificar as guerras, porque ele era o guerreiro vitorioso. Depois o quadro foi mudando. Outros exemplos de Jesus. Hoje tem até mesmo um Jesus, e eu não vou usar a palavra que eu deveria usar, mas por respeito, mas eu diria, hoje existe até mesmo um Jesus emasculado, que é construído para justificar certos estilos de vida que não são bíblicos. E que Jesus jamais endossou, né, enquanto ele exercia o seu ministério aqui na Terra. Então é preciso ter cuidado. Jesus é o centro das Escrituras? Certamente que é. Jesus tem um valor hermenêutico? Certamente que tem. Mas o Jesus que emerge dos evangelhos, o Jesus que emerge da Bíblia, o quadro bíblico de Jesus, não o quadro cultural de Jesus. Muito interessante, pastor Elias. Eu até queria repetir aqui, ó. Uma coisa é a cristocentricidade da Escritura. Outra coisa é Jesus como a chave hermenêutica da Escritura, né? Construído pela cultura. Né? Construído pela cultura, como você bem enfatizou. Antes de fazer a última pergunta, pastor Elias, alguém está dizendo aqui, será que não teria como fazer um fórum aberto, viu, pastores? Um fórum aberto a participações pastorais e haveria, muitas dúvidas seriam dirimidas. É verdade, isso é uma boa ideia. E em relação a este tema de hoje, o fórum estará aberto. Depois da aula, vocês poderão entrar no fórum, partilhar suas ideias, ouvir os colegas. Muito podemos crescer quando estamos dispostos a ouvir o que o colega tem a dizer. Muito bem. Pastor Elias, sim, por favor. Como sugestão, antes de que nós já estamos chegando para o final, eu entendo, sim. Os pastores poderiam, por exemplo, com as suas igrejas, com seus jovens, organizar grupos de leitura, buscar bons livros, incentivar os jovens a ler, ter uma reunião com eles e dialogar entre os próprios pastores que têm afinidade, que moram perto, discutir esses temas, procurarem bons livros e lerem esses livros, e depois discutirem o livro entre eles. Tudo isso são crescimentos, né? Para não falar na Bíblia, que obviamente é a base de tudo, mas procurar conversar mais sobre esses assuntos e esclarecer a igreja. Eu acho que essa é a forma que a gente tem de resolver. Nós nunca vamos resolver, nunca vamos purificar
digamos, a comunidade dos crentes de todos os problemas. Vamos ter o joio e o trigo juntos aí até Jesus voltar. Mas nós podemos dirimir esses problemas, nós podemos resolver muitos problemas e salvar boas pessoas, que de outra forma nos deixariam, né? Com diálogo, com conversa, e sendo abertos e, ao mesmo tempo, sendo convictos naquilo que a Bíblia diz, né? Sem relativismos culturais, sem relativismo teológico. Legal. Antes de irmos para uma última questão, é interessante que tem um pastor que diz assim, este tema que você está apresentando hoje, que apresentou hoje, valeria um concílio inteiro para diálogo, discussão, alinhamento e tomada de posição. Isso mostra a relevância do tema que você trouxe, doutor Elias. E obrigado pela sua participação, mas não estou me despedindo ainda, quero fazer a última pergunta. Okay. A última pergunta é a seguinte, na verdade é um colega, um pastor, que faz uma afirmação, queria ouvir a sua opinião sobre isso. Pastor Anderson Roberto diz assim, muitos diriam, o meu Jesus gosta de mim como sou, assim permanecerei como estou. Isso é perigoso, não é, pastor Elias? Esse Jesus aí não é muito diferente de Buda, de Confúcio, de muitos outros mestres aí religiosos, né? O Jesus que gosta de mim como eu sou é aquele Jesus que quer me transformar, que não apenas me perdoa, mas que também diz para mim, vai e não peques mais. Então, esse é o Jesus dos evangelhos. Né? Tem os dois lados, e a gente precisa estar muito atentos a isso aí. Algumas pessoas talvez tenham uma ideia de Deus tão negativa que eles precisam receber de Jesus essa palavra. Tu estás perdoado. Né? São tão legalistas que não conseguem aceitar o perdão, e eles precisam ouvir de Jesus a palavra, eu te perdoo. Mas existem outros que acham que a vida cristã pode ser vivida de qualquer jeito. E eles precisam ouvir de Jesus a palavra, vai e não peques mais. Então Jesus tem uma palavra para todos. Né? A gente tem que ouvir Jesus na sua plenitude, não apenas um lado, não apenas uma faceta daquilo que ele tem para ensinar. O colega pastor Wellington Oliveira Santo diz assim, o problema é que quando falamos do Jesus Cristo, do Jesus cultural, acabamos esquecendo do Jesus bíblico, né? Isso gera um problema. Muito bem. Pastor Léo Assis diz, essa aula foi libertadora. Saber que a igreja se interessa por temas contemporâneos e ainda assim se mantém firme nos princípios eternos, me deixa muito feliz. Bonito isso, né? A igreja está com um pé na Bíblia, que é um livro antigo, mas está com um pé também no mundo atual, porque, como você disse, não tem como viver fora da cultura, né? É igual peixe. É uma ilusão. Nós estamos... É uma ilusão, né? Esse negócio de, olha, estou acima da cultura... Ninguém está acima da cultura. Não tem como, né? A decisão é, vamos nadar com ela ou nadar contra ela? Essa é a questão. Exatamente. A metáfora do peixe foi muito boa, viu? Muito bem. Alguém está pedindo aqui, vamos repetir os 7 pontos? Eu vou poupar o pastor Elias de falar mais um pouco e vou resumir, porque tomei minha nota, ó, meu caderno aqui. Estou anotado. Vamos lá. Primeiro ponto, autoridade bíblica. Certo? Temos um sistema doutrinário bíblico. Você falou, pastor Elias, que quando alguém mexe num ponto, afeta o outro, porque é um sistema, né? Segundo ponto, o conceito da criação nas escrituras. As igrejas que crescem mais são os que acreditam num Deus criador. Terceiro ponto, trindade. Eu achei muito boa esta abordagem que você apresentou aqui, pastor Elias. Deus é amor. E o amor só existe quando há mais de uma pessoa. E o amor de Deus é eterno porque ele é eternamente mais de um. E aí vem a trindade. Quarto ponto, perfeccionismo. Quinto ponto, mensagem profética. Sexto ponto, espírito e profecia, com o papel profético de Ellen White. Aliás, teremos uma aula sobre o tema de Ellen White com o pastor Alberto Tim. E o último ponto foi marxismo cultural. Queridos amigos pastores, são 10h25, já estamos chegando aí no final, no limite do nosso tempo. Eu queria agradecer muito ao pastor Elias Brasil pelo seu tempo, sua disposição, pelas provocações, porque alguns temas, pastor Elias, são provocações, e nós temos que ser provocados. E na primeira aula, pastor Elias, eu abordei aqui de maneira introdutória ao curso a ideia de sermos pastores teólogos. Pastores que cuidam do distrito, mas que não deixam de se aprofundar com tempo e com calma na palavra de Deus. E você então nos trouxe a abordagem de hoje. Alguém está falando aqui, ó,
que estão reclamando, alguém está dizendo que o quiz só apareceu agora. É verdade, já resolvemos o tema da Universidade Corporativa. Entra lá, como você fez na aula de terça-feira, no site, e responda a pergunta de hoje e participe do fórum. Aí vocês vão colocar as suas ideias e as suas percepções sobre o tema de hoje. Amigos, vamos encerrar a transmissão de hoje, agradecendo ao Departamento de Educação pela coordenação técnica na pessoa do pastor Edgar Luz, do nosso amigo Renzo Lupaca, que cuida de toda a questão técnica. Agradecer à Associação Ministerial, na pessoa do pastor Lucas e do pastor Daniel, que também está levando a propaganda desse curso aos pastores, e agradecendo especialmente hoje ao pastor Elias Brasil pelo seu tempo. E, amigos, ele vai trabalhar muito hoje, porque nós vamos dar uma pausa de meia hora e já vamos entrar com os pastores hispanos, com o mesmo tema, apenas mudando o chip do idioma aqui, falando espanhol. Precisando mudar de avião, não tem problema. Tudo bem. Muito bem. Amigos pastores, vamos terminar com uma oração? Nós iniciamos com uma oração, vamos terminar com uma oração. Eu vou pedir ao nosso convidado de hoje, pastor Elias, que faça a oração de encerramento, por gentileza. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos porque, como seres humanos, pecadores que somos, fomos redimidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E agora temos o privilégio de servir a tua igreja. Temos o privilégio de enfrentar desafios na cultura, desafios de diferentes áreas, nos campos em que estamos servindo, mas nós enfrentamos esses desafios com o poder que vem do céu. Continua, Senhor, ajudando, abençoando, capacitando cada colega pastor, cada um dos amigos, colegas que estiveram conosco nesta manhã, que eles recebam de Ti a força, o poder, a iluminação, o discernimento do Espírito para guiar o Teu rebanho nos Teus caminhos. E que aconteça o que acontecer, eles permaneçam sempre fiéis à rocha, fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes do encerramento, 2 recadinhos finais. O primeiro é uma pergunta, não é uma pergunta, mas é para o pastor Elias. Pastor Elias, será que existe, os pastores estão perguntando, existe a possibilidade de você partilhar, ainda que seja algum esboço do que você apresentou hoje? Pense com carinho nisso, por favor. Eu vou pensar. No momento, eu tenho, de fato, só esboços. Eu pretendo escrever sobre este assunto, mas assim que eu escrever o texto completo, eu passo para vocês com prazer. A gente está aqui para servir e para preparar materiais. Eu estou com alguns projetos agora, terminando alguns livros para editar, mas essa é a minha próxima prioridade, e aí a gente vai preparar algum material para colocar nas mãos de vocês. Com prazer. Excelente. Boa notícia, né, colegas pastores? Vamos aqui no chat agradecer e dar palmas ao pastor Elias. E a segunda, pastor Elias, várias pessoas pediram indicação de literatura, especialmente no último tópico que você apresentou. Quem sabe você pudesse passar para mim, e eu escrevo isso, até já colocando links de onde poder comprar, e eu coloco no site da Universidade Corporativa, tá bom? Com prazer. Vou passar para você uma lista de livros. Ótimo. E o pastor Luiz Gustavo indicou para nós um livro que foi lançado semana passada, já é best-seller. Eu até já estou com ele aqui no Amazon. Olha o nome do livro, o título do livro, Cynical Theories. How Activist Scholarship Made Everything About Race, Gender and Identity. Essa seria a minha primeira recomendação. Então, já não me preocupo com esse, já vou mencionar outros. Mas esse é o melhor que existe no momento sobre esse assunto. E o mais atual, né? Ele é secular, é preciso entender isso. É um livro secular. E por ser secular, talvez esteja aí o poder dele, porque as pessoas que estão escrevendo isso, eles não têm nenhum compromisso com, digamos assim, com uma doutrina religiosa, mas eles estão preocupados com os efeitos desse tipo de coisa na cultura. Né? Então, é muito importante. Se você ler esse livro, você vai ter a visão geral de tudo. Excelente. Muito obrigado ao pastor Luiz Gustavo, porque foi quem fez primeiro a indicação aqui no chat. Amigos, obrigado. Tenham uma ótima quinta-feira com as bênçãos do nosso Pai Celestial. Na próxima terça, aula com o Dr. Stelli sobre futurismo, preterismo e historicismo. E na quinta-feira, aula com o pastor Alberto Tim, com o tema Princípios Hermenêuticos para Estudo dos Livros de Ellen White. Ótimo dia para você. Até a próxima terça-feira.